a Jesus, por quê? Porque Jesus, diferente deles, Jesus ele não veio pelas coisas. Diga comigo, Jesus veio pelas pessoas. Diga mais forte, Jesus veio pelas pessoas. Por mais que do outro lado tenha alguém que esteja no 6º casamento, por mais que do outro lado tenha um publicano que esteja cobrando impostos, por mais que do outro lado esteja alguém em cima de uma árvore com medo e querendo vê-lo ao mesmo tempo, mesmo assim Jesus não veio pelas coisas, Jesus veio pelas pessoas. E a revolta de nosso inimigo, do inimigo de nossas almas é essa, é que por mais que a gente seja imperfeito, Jesus sabendo das nossas imperfeições, Jesus sabendo que nós não seríamos perfeitos, mesmo assim ele veio por mim e veio por você. Mesmo ele sabendo que nós iríamos não ter nenhuma perfeição, mas mesmo assim ele foi humilhado, ele foi massacrado, ele foi cuspido, ele foi jogado, ele foi rejeitado, mas por nós também ele foi ressuscitado, ele foi levado ao céu, e no céu ele recebeu o nome que é sobre todos os nomes. É por isso que o diabo nunca vai entender como é que a gente está de pé, por mais que a gente tenha tantos defeitos, e mesmo assim nós estamos de pé, é porque Jesus, ele não veio pelas coisas, Jesus, ele veio pelas pessoas. Se esse Jesus que veio pelas pessoas, um dia ele tem uma ideia, porque as pessoas que estavam seguindo Jesus, ele seguia pelo que Jesus pregava, independente de onde Jesus estava. Se Jesus estivesse no deserto, a multidão ia lhe ouvir; se Jesus estivesse no monte, a multidão ia lhe ouvir; se Jesus estivesse na praia, a multidão ia lhe ouvir, porque a multidão estava ali, não pelo fato do ambiente em que ele estava, mas pelo fato de quem estava no ambiente. E sempre a multidão ia para ouvir Jesus, porque independente do ambiente que Jesus estava, a palavra transformava as vidas que ali estavam. Jesus então um dia, ele tem uma ideia. Que ideia é essa? A Bíblia diz que ele vai para uma cidade, para uma região de Tiro e Sidom. Para os irmãos entenderem, Tiro e Sidom era uma cidade considerada como a cidade da maldição, a região da maldição. Por quê? Pelo fato de ser uma cidade praiana, pelo fato de ser umas cidades que existia na região da praia. A história diz que dentro dessa região, pessoas iam de longe para cultuar, não ao Deus de Israel, para cultuar outros deuses, para oferecer outros cultos, para oferecer cultos para deuses que tinham pernas e não andavam, para oferecer cultos a deuses que tinham boca, mas não falavam, para oferecer cultos pagãos. Então a Bíblia, a história vai dizer que essa região, a região chamada de Tiro e de Sidom, a história diz que os judeus tinham medo de ir até essa região. Por quê? Porque essa região era dita como maldita. Essa região era dita, existia até uma lenda perante os judeus, que quem pisasse nas regiões de Tiro e Sidom voltava de lá amaldiçoado. Às vezes nem podia mais entrar em Israel por conta dessa lenda que existia, que Tiro e Sidom era uma região amaldiçoada. Alguns vão dizer que o diabo, alguns vão defender a tese que Satanás, ele já tinha tomado posse daquela região. Por quê? Simplesmente pelo fato de cultos serem oferecidos para ele, de cultos pagãos serem oferecidos para ele. Então ele já tinha tomado posse daquela região. Só que a Bíblia diz que um determinado dia, Jesus resolve ir para essa cidade. Jesus vai na cidade de Tiro e Sidom. Imagina os judeus, imagina os discípulos olhar para Jesus e dizer: Senhor, tem tantos lugares para você ir, tem tantas outras regiões para você ir. Você vai justamente para as terras de Tiro e Sidom, terra essa chamada, conhecida como terra de maldição. Eu amo isso, porque Jesus sempre ia aonde ninguém queria ir. Jesus pisava seu pé aonde ninguém pisava. Jesus quebrava protocolos, Jesus quebrava princípios, Jesus quebrava limites, porque alguém olhava para
Jesus e dizia: Jesus, ali você não pode ir. Jesus, em Samaria você não pode ir. Jesus estava em Samaria. Em Tiro e Sidom você não pode ir, mas Jesus vai em Tiro e Sidom. Por quê? Porque Jesus gosta de romper limites. Diga comigo: Jesus gosta de romper limites. Perceba que ele vai, ele toma a decisão naquele dia, logo cedo. Ele fala para os que estão olhando para ele, estão dizendo: Jesus, os seus discípulos estão comendo e não estão lavando as mãos. Aí Jesus olha para ele e fala para eles e fala: seus hipócritas, o sujo não é que entra de fora para dentro, o sujo é o que sai de dentro para fora. Então Jesus, já revoltado com esses fariseus, que toda vez aonde Jesus está, eles estão perseguindo Jesus. Aí Jesus resolve dizer: hoje eu vou na terra de Tiro e de Sidom. Agora imagine você comigo, Jesus chegando nas terras de Tiro e Sidom. Que terra é essa? É terra conhecida como terra de maldição. Que terra é essa? Terra conhecida como terra da maldição. Só, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que Jesus entra na terra de Tiro e Sidom. Então você consegue perceber, consegue entender que aquele lugar que outrora era lugar de maldição, que aquele lugar que outrora era lugar de feitiçaria, que outrora era lugar de macumbaria, que outrora era lugar de cultos pagãos, agora a Bíblia diz que Jesus entra na terra de maldição. E a terra que outrora era terra de maldição, agora vai ser terra de bênção. Terra que outrora era terra de maldição, agora vai ser terra de bênção. Eu ouvi um glória a Deus ali. A terra que era terra de maldição, agora vai ser terra de bênção. Por quê? Porque aonde Jesus chega, aquilo que é maldição se transforma em bênção. Aonde Jesus chega, aquilo que é transformado em maldição é transformado em bênção. Então Jesus chega aonde ninguém vai, Jesus entra aonde ninguém entra, Jesus faz aonde ninguém faz. Então Jesus chega na terra de maldição. Aí o diabo olha do inferno e fala: não, mas o território é meu, não, mas a casa é minha, não, mas o ambiente é meu. É nada, Satanás, era seu até Jesus chegar, colocar o pé e dizer: vai ser terra de bênção, vai ser terra de bênção, vai ser terra de bênção. Olha pra cá. Terra de maldição, escute. Olha para cá. Terra de maldição. Só que Jesus chega. Diga comigo: Jesus chega. Diga mais forte: Jesus chega. Olha para cá. Não sei qual foi a maldição que jogaram contra a tua casa, mas Deus te trouxe nessa quarta-feira para te dizer: enquanto você está aqui, Jesus está colocando o pé na tua casa. Não, eu vou dizer de novo: enquanto você está aqui, Jesus está colocando o pé na tua casa. E eu tenho um recado para Satanás nessa noite de quarta-feira: Jesus não vai nem precisar pegar ele pelo gogó. É só Jesus colocar o pé na tua casa. Em lugar de morte vai ter vida, em lugar de maldição vai ter bênção. Quem acredita nesta palavra? Imagina o inferno dizendo: eu não acredito que Jesus vai vir aqui hoje. Imagina o apóstolo Satanás do inferno: mas esse território já é meu. O diabo está olhando para a tua casa, diabo está olhando para teu projeto, diabo está olhando para tua família, está jogando todo tipo de maldição, mas Jesus está chegando lá agora. Levante as duas mãos que eu vou profetizar. O dono da vida está chegando lá agora, o dono da tua vitória está chegando lá agora, o dono do teu milagre está chegando lá agora, e está dizendo: perdeu, Satanás, porque essa casa tem dono. Se é para Jesus, aplaude mais forte, porque Ele merece. Jesus coloca o pé em Tiro e Sidom. E o diabo inconformado
A Bíblia vai dizer que Jesus vai procurar uma casa. E tudo que Jesus quer é uma casa. Tem espaço para ele lá? Pergunte para seu irmão aí, tem espaço para ele lá? Ele chega